Muitos dos ouvintes questionaram e fizeram aqui alguns levantamentos interessantes que nos cabem aqui uma reflexão, né? Por que da demora desse período para colocar em funcionamento o trem que vai ligar Campinas a São Paulo? Os trilhos que já existentes serão reutilizados, né? Se os passageiros aí poderão ter uma viagem que vale a pena, que não precisem realmente manter um fretado ou ir de carro. E são dúvidas que levantaram aqui essa possibilidade que a gente possa ampliar um pouco o assunto. O Denis Andia é o nosso entrevistado agora, ele é secretário nacional de Mobilidade Urbana pelo Ministério das Cidades. Ele já foi prefeito aqui na região, conhece bem essa área que a gente mora e que a gente trabalha e vai poder nos ajudar a compreender, apesar dos prazos para implantação ainda serem um pouco demorados. Denis, muito obrigada pela sua contribuição aqui à CBN, um bom dia. Bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes da CBN, uma satisfação muito grande poder conversar com vocês mais um pouco para falar de um assunto tão importante e relevante para a nossa região metropolitana de Campinas, para os paulistas, né, do interior do estado. E começo, Carol, me desculpando aí, viu, porque na sexta-feira nós tentamos fazer aí um ao vivo, mas eu estava entrando numa outra agenda, num compromisso lá em São Paulo e não foi possível a gente fazer, mas estamos aqui hoje para conversar um pouquinho. Eu quem agradeço a disponibilidade de fazer essa agenda hoje ainda, até porque é um assunto que para os próximos anos vai continuar sendo pauta do jornalismo, pauta de todos que aqui querem um progresso para a nossa região. O senhor foi prefeito no município de Santa Bárbara, conhece, não só por isso, mas pela sua trajetória política também, como a nossa região cresceu e mudou consideravelmente nesses últimos tempos. Os nossos ouvintes que sempre participam aqui, entre eles o Arthur Mendes, tem também o Matheus, o Marques, o Luiz Rosa, escreveram para a gente questionando por que demorou tanto para Campinas, para a nossa região, ter concretizado aí um leilão e se esse leilão ele realmente daqui para frente se torna realidade na prática. Por que essa demora e como que os senhores estão vendo esse momento? Será realmente como se diz, um divisor de águas ou a gente ainda teme que possa ter alguma alteração nesse trajeto aí para poder implantar o trem? Carol, eu tenho uma frase que eu costumo usar e acho que cabe muito para esse momento, né? Nada melhor do que uma ideia cujo tempo chegou. E acredito que a ideia do trem intercidades, que interliga a nossa região com a capital do estado, ela chegou no momento ideal porque é algo que precisa ser maturado. Eu me lembro aí, em 2013, hein? Eu estava no meu primeiro ano de mandato como prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Foram 8 anos ao longo da prefeitura de Santa Bárbara e ao longo desses 8 anos, com a interação entre todos os assuntos metropolitanos, esse assunto do trem intercidades já era algo comentado e mais do que comentado, né? Era algo fomentado. Agora, é importante ressaltar a complexidade que é a implantação de uma estrutura, de uma infraestrutura como essa, que passa por cidades já adensadas, cidades muitas vezes até conurbadas, é um estudo que demanda muito detalhamento. Mas algumas etapas, sobretudo nos últimos 5 ou 6 anos, foram relevantes para se chegar nesse momento aqui, né? Primeiro, uma visão mais prática por conta do governo do Estado de São Paulo. Lembrar que em 2019, começou a se fazer um estudo aí, um levantamento oficial, público, né, de consultoria, de avaliação pública, né, enfim, um estudo que foi compartilhado com a comunidade no sentido de se encontrar o primeiro trajeto. Lembrar que lá atrás, a extensão da primeira ideia desse trem era de 430 quilômetros, passando por outras cidades. O que na prática ajudou a acelerar também, né, Andia? Porque quando você tem. O que na prática ajudou a acelerar o processo para esse trem intercidades, porque menor, o projeto também ficou mais ali sob controle. Exato. E eu acho que esse olhar que você acabou de colocar é exatamente o que dá praticidade para as coisas.
à medida em que foi se colocando de forma pública e colocando os desafios que existem para a implantação, foi se otimizando esse projeto para chegar no ponto que está. Importante ressaltar que em 2021, salvo engano, foi um passo importante quando o governo do Estado de São Paulo assinou, junto com as prefeituras, né, por onde ele passa, um convênio dando oficialidade para isso tudo. E é importante ressaltar esse momento, né, de estruturação do certame de leilão, né, que não é algo simplesmente, olha, agora vamos pegar e vamos fazer um leilão. Não é bem assim, é algo que demanda vamos dizer, uma documentação muito grande, uma assertividade muito grande, demanda a alocação de recursos. Só para se ter uma ideia, né? Esse projeto ele conta com 6,4 bilhões de reais de investimento que vem do BNDES, né? Boa parte, praticamente a totalidade do que o Estado vai colocar nesse empreendimento, juntando-se ao que a vencedora do leilão vai pôr, praticamente tudo veio do BNDES. É importante ressaltar que houve uma diferenciação no tratamento por conta do BNDES. Normalmente, essa operação de crédito, né, de financiamento, ela se dá depois do certame. E pela necessidade, esse processo do BNDES foi antecipado, ou seja, pela primeira vez, houve um modelo diferente onde o BNDES conferiu esses 6,4 bilhões para que o certame pudesse acontecer, alocando esse recurso todo como um fiador do processo, para que o processo tivesse mais segurança, para que pudesse ter também interessados em participar. Então, é uma modelagem complexa, é nova, né? Todos nós, como brasileiros, como paulistas, desejamos há muito tempo que o desenvolvimento das linhas férreas possam acontecer. Mas fato é que é complexo e que nós estamos precisando, nesse sentido, como essa linha intercidades, praticamente começando do zero, reconstruindo algo que nós tivemos há décadas e décadas atrás. Não é fácil, é complexo e por isso demanda esse tempo. Eu acho que é por conta disso, para que, ao se fazer, se faça adequadamente, corretamente. Denis. O passo dessa semana que passou é um passo muito importante. Se estruturar um processo de leilão não é algo simples, é um passo superado muito importante. Denis, bom dia, aqui é Guilherme Pierangeli. Só para ficar claro assim, sobre como vai ser feito, eu não sei se o senhor tem essa informação, mas a linha férrea vai ser construída uma nova, não vão ser aproveitados trechos que hoje são utilizados pela CPTM e por trens de carga, porque tem essa dúvida de alguns ouvintes, né? Por que vai levar 7 anos para construir? Tem que fazer uma nova só para o trem intercidades? Olha, são duas linhas diferentes, né? Uma linha é a linha expressa. Essa linha sai de São Paulo, para em Jundiaí e chega até Campinas. Essa é uma linha nova a ser implantada. De São Paulo até Jundiaí já existe uma linha que é a linha 7, a linha Rubi, né? Que inclusive faz parte da concessão que foi feita através do processo de leilão. Mas tem um trecho novo que sai de Jundiaí, passa por Louveira, Valinhos, Vinhedo, ou melhor, Louveira, Vinhedo, Valinhos e chega até Campinas. Também precisa ser implantado. Por isso há uma diferença na expectativa do prazo, Leme, da linha expressa, que a expectativa é 2031, né? E a linha intermetropolitana, né? Que antigamente se falava, uns anos atrás, falava a linha paradora, né? Paradora por quê? Porque ela vai parando em alguns pontos, né? Entre a capital e Jundiaí, acho que são 9 estações, e essas que eu mencionei agora até Campinas. Essa daí, como uma parte já existe, ela precisa ser complementada até Campinas e por isso que ela é 2029 a expectativa do prazo. A velocidade que esse trem vai atingir, ela também foi algo que foi repensado nos últimos anos, porque os nossos ouvintes, o Marques, o Matheus, o Luiz Rosa escreveram para a gente, questionando, poxa, a gente tinha uma expectativa que o trem ele faria uma viagem mais rápida do que a anunciada. Eu acho que houve, ao longo do tempo, Carol, uma confusão entre dois assuntos diferentes, mas parecidos para todos nós, né? Esse trem que já se fala há pelo menos 10 ou 15 anos,
que é o trem intercidade São Paulo até Campinas, e misturou-se muito com a ideia do trem bala, né? Que o pessoal falava de São Paulo até o Rio de Janeiro, né? São dois projetos absolutamente distintos, diferentes, com propostas totalmente diferentes, né? Essa do trem bala não parou em pé o projeto, pelo menos até hoje não parou em pé, e esse que hoje vai se tornando realidade, ele tem uma velocidade de 140 quilômetros, né? Só para se ressaltar, deixar bem claro, hoje, em termos de transporte de passageiro, passará a ser o trem mais rápido do Brasil. Eu acho que é um começo e eu acho que ao longo do desenvolvimento, né, da malha ferroviária entre municípios, novas tecnologias e outras velocidades vão acontecendo. Fato é que hoje, para se sair de Campinas, além da questão do custo, né, muito maior, para você chegar lá num modal de distribuição dentro da cidade de São Paulo, você leva praticamente o dobro desse tempo, né? Tá certo. Bom, agora é aguardar os prazos aí para implantação e ir acompanhando as notícias, e a gente torce para que não só funcione, como seja realmente um transporte de qualidade, que os nossos ouvintes, alguns, a maior parte, vão de carro mesmo para São Paulo, ou acabam fazendo o fretado, que hoje é bem comum esse tipo de transporte, por conta de ar-condicionado, questões de conforto, e todos relatam a mesma coisa. Olha, hoje não deixaria o fretado, viu, Andia? Porque eles acham que tem mais conforto. Carol, eu acho que e é importante esse espaço para a gente colocar o que eu acredito que seja a grande pauta a partir de agora, né? Do mesmo jeito que nós ao longo da última década, pelo menos, vínhamos falando da implantação desse trem, que está acontecendo agora de maneira oficial, de maneira... né, eu acho que tem um outro assunto que precisa ser dito. Dado que esse trem vai acontecer, a região metropolitana de Campinas precisa pensar a sua mobilidade urbana. Ela precisa pensar a sua capilarização em torno dessa novidade que a região está recebendo. A cidade de Campinas precisa pensar como vai se comportar a mobilidade interna do município com a chegada de muitos veículos, se a gente não tiver um transporte coletivo que leve os habitantes, né, os passageiros de outras cidades até Campinas, nós vamos ter muito mais carro frequentando a região do ponto final de Campinas. Eu acho que isso aí precisa começar a ser pensado agora em paralelo, capilarizar a mobilidade e o transporte público com alta eficiência na região de Campinas, para atender cidades de um eixo conurbado que a gente já falou aí de Vinhedo e Valinhos, ok, mas depois de Campinas ali, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara do Oeste, né? É um fluxo muito grande de pessoas. Então, precisa se pensar em paralelo a isso um outro projeto que contemple a capilarização da nossa região. Além disso, tem um fato muito importante, e volto a dizer aqui, é uma pauta que nós precisamos pensar e conversar bastante daqui para frente. A interligação de Viracopos com esse trem, né? Porque essa interligação que hoje não existe no projeto, ela é muito necessária por dois motivos: para maximizar o próprio trem intercidades, né, a capacidade de levar passageiros, né, a demanda, assim como dinamizar e amplificar em muito a Viracopos como um bom hub aéreo para a nossa região. Eu acho que isso conectado, e é um trabalho que precisa ser começado a pensar. Nós estamos pensando lá na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, estamos começando a pensar como desenvolver isso nesses próximos anos, ao longo da implantação desse trem, como interligar Viracopos com essa linha, para que a linha funcione melhor e Viracopos possa ser ainda mais amplificado na sua utilização. Neste momento já houve conversas? O senhor tem sentido que há um diálogo que é possível aqui com a prefeitura? Não é possível. Eu tive, não é nem com a prefeitura, me permita, acho que a prefeitura ela tem uma participação importante, evidente, a região metropolitana tem uma participação importante, a RMC, fui presidente da RMC, e esse seria um assunto muito importante para se tratar.
mas é um assunto já conversado, inclusive nessa quarta-feira, conversado com o próprio governador Tarcísio de Freitas, né, no ensejo lá do leilão, naquelas conversas preliminares, falei, governador, agora nós precisamos começar a pensar na complementação disso tudo aí. E nós, da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, estamos dispostos a sentar e pensar juntos isso. Por um motivo, volto a dizer, de maximizar ainda a demanda, né, do próprio trem e dar uma outra característica para Viracopos. Essa interligação, uma vez implantada a linha de trem São Paulo, Jundiaí, Campinas, interligada com Viracopos, Viracopos passa a ser uma opção muito mais viável para uma infinidade de pessoas que hoje descem em Guarulhos, por exemplo, né? Perfeito. Então, eu acho que é algo que a gente tem que começar. Mas, como eu disse no começo, nada melhor do que uma ideia cujo tempo chegou, né? E a ideia de se discutir isso é agora, uma vez que o leilão já está formalizado e a empresa já está reconhecida. Pensar mais para frente já, né? Denis Andia, quero agradecê-lo aí pela entrevista e oportunidade aqui na CBN. Eu que agradeço a oportunidade, Guilherme, Carol, satisfação poder falar com vocês. Vamos destrinchar essa pauta ao longo do tempo. Tem muita coisa nova para entrar nessa conversa aí, eu estou sempre à disposição. Tá bom? Demanda existe, está querendo o trem que funcione com qualidade, então é sobre isso. Obrigado. É isso que vai acontecer. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Secretário Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Denis Andia, conversou com a gente aqui na CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 4 de março de 2024. O presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto a diretora-geral do FMI, Cristalina Georgieva. Também participam